Estamos ao vivo pela capitalrio.com. O programa Dicas de Casamento com Mônica Figueira. Hoje o programa está um pouquinho diferente. Vamos falar sobre um assunto que está me preocupando bastante. Ultimamente eu tenho lido muito nessa quarentena, estudado e tenho visto que o assunto de violência doméstica tem aumentado 50% nesse período de quarentena. E eu resolvi procurar uma especialista para conversarmos sobre esse assunto e ajudarmos essas mulheres que sofrem esse tipo de abuso, esse tipo de violência, que às vezes nem elas acham que estão passando por isso. Elas não entendem que aquilo é um relacionamento abusivo. Eu vou conversar hoje com a Pamela Brito, uma advogada especialista em direito de saúde da mulher e direito de família, muito engajada nessa parte de violência doméstica. A Pamela foi noiva da Mônica há mais ou menos uns 10 anos atrás. E, claro, que eu acompanho o trabalho dela com muita admiração. Quando eu tive a ideia de falar sobre esse assunto, eu chamei ela no Zap, conversei com ela e ela prontamente se disponibilizou a ajudar as mulheres que estão passando por esse problema. Então, Pamela, eu te agradeço demais você estar aqui conosco, ajudando as mulheres, às vezes até noivas que passam por um relacionamento abusivo e acabam casando, né? Como eu botei na divulgação da live, acabam indo dormir com o inimigo. Outras mulheres casadas há anos e anos e anos e dormindo com o inimigo. E eu gostaria que você se apresentasse e já começasse falando o que é a violência doméstica, porque muita gente pensa que a violência doméstica é agressão física. E não é somente isso, né? Às vezes a agressão psicológica, emocional, moral, enfim, é até pior, né, do que a violência física. Com certeza. Tá com a palavra, amiga. Obrigada, Mônica, pelas palavras. Boa noite para todos, para todas que estão assistindo ou que irão assistir posteriormente. É um prazer estar aqui com a Mônica, uma pessoa querida, e fez o meu casamento, uma pessoa maravilhosa para nós, que nós temos um carinho muito grande. Mônica, passaram 10 anos já, viu? 10 anos, é muito tempo, gente. Nem eu acredito que tem tanto tempo assim, mas é isso tudo mesmo. E você foi parte fundamental para a gente no dia, né? Como você nos ajudou, nos orientou, você e o João, enfim, toda a sua equipe. Então, eu agradeço demais. Até hoje, vocês são inesquecíveis para a gente, viu? Pode ter certeza. Glória a Deus. E para mim é um prazer estar falando, principalmente de um tema que eu amo falar, não que o tema seja lindo, mas porque eu acho que é um tema que envolve um relacionamento íntimo, vivido por muitas mulheres, e a gente sabe que, apesar de hoje, com toda a tecnologia, toda a informação, ainda é difícil para muitas mulheres não só saírem do relacionamento abusivo, mas também entenderem e aceitarem que estão vivendo nessa relação. Então, quanto mais se fala, mais você está ajudando mulheres a se conscientizarem daquilo que estão vivendo, né? E eu faço parte, além de ser advogada, enfim, eu faço parte de um grupo de trabalho, da UAB, e lá a gente tem esse trabalho de informação mulheres, essa questão da violência, e os casos, assim, são alarmantes. A gente está vendo aí a questão da pandemia. Eu acho que é um momento muito apropriado para falar da violência doméstica, porque nós estamos na pandemia, e pandemia significa quarentena, e quarentena significa ficar dentro de casa com a sua família, e para as mulheres que sofrem a violência com o seu abusador, né, com o seu agressor. Então, acho que é muito válida a sua atitude de transmitir isso para um público
que certamente você vai estar ajudando aqui muitas mulheres. E aí, para a gente começar falando, o que é a violência doméstica? Que todo mundo ouve, que todo mundo assiste dentro das suas casas e vivencia, e muitas das vezes não entende. A violência doméstica, ela nada mais é do que uma ação que é praticada contra ela, justamente por ela ser mulher, no ambiente familiar. E essa ação que é cometida por esse agressor, ela causa a morte, que é o que a gente vê muito na questão do feminicídio, mas ela também causa lesão, ela causa sofrimento, um sofrimento físico, um sofrimento, muitas das vezes, patrimonial, um sofrimento sexual, um sofrimento moral. Então, a violência doméstica é muito ampla e ela não se resume, ela não se limita somente numa agressão física. E o que a gente percebe muitas vezes que o que é intolerável na sociedade, para a sociedade, é a violência física. O restante, vamos deixar passar. A gente não mete a colher. E não é bem assim. É preciso que essa mulher identifique, e porque muitas das vezes, ambos, o casal se torna tóxico um para o outro. Porque tanto ele não acorda para aquilo que ele está vivendo e fazendo, e ela, por sua vez, vai sofrendo lesões, muitas das vezes emocionais, e que vão prejudicar a sua vida inteira. E a vida da sua família também, porque reflete nos filhos. E aí, o que seria a violência física, né? A violência física, ela é aquela que a gente mais assiste na televisão. É a violência que causa ofensa à integridade da mulher, à saúde da mulher, ao corpo daquela mulher. Então, essa é mais visível. É o soco na cara, é o tapa no rosto, é a facada, enfim. Então, tudo que a gente olha do lado externo é a violência física. Mas a gente tem a psicológica. A violência psicológica é uma conduta que causa um dano emocional a essa mulher, que diminui o valor dessa mulher, que humilha essa mulher e que causa uma completa dependência dela por aquele agressor. Então, ela torna vítima dele dentro da sua casa, e ela é, muitas das vezes, humilhada, ela é constrangida por aquele homem, por aquele agressor, ela é manipulada, ela é isolada por ele, ela se isola dos amigos, ela se isola da família, porque para aquele agressor a família não presta, os amigos daquela mulher não prestam, e ele é o único e suficiente para ela. E aí fica mais difícil ainda daquela mulher sair do relacionamento, porque ela fica sozinha. Chega uma hora que os próprios amigos já não se aproximam mais, a família não se aproxima mais. Então, essa é uma violência psicológica, emocional, que fere a autoestima daquela mulher e que a deixa totalmente sozinha, totalmente vulnerável àquele agressor. Mas a gente também tem a violência sexual. E aí você me fala, mas como violência sexual dentro de um relacionamento, né, que os dois realmente estão em comum acordo? Mas existe o estupro marital, que muitas mulheres não sabem ou não identificam como estupro marital. O que é a violência sexual dentro do relacionamento, dentro de um casamento, de um namoro, enfim. A violência sexual é toda relação sexual não desejada pela mulher. Então, toda vez que a mulher é forçada a ter uma relação sexual com aquele homem, com aquele agressor, ela está sofrendo um tipo de abuso, ela está sofrendo uma violência no seu corpo, no seu íntimo, no seu emocional. Todas as vezes que ela é impedida, por exemplo, de usar um contraceptivo, ou ele não usa preservativo, ele não quer usar, também é uma violência sexual. Então, veja, a violência ela é muito maior do que muitas mulheres pensam. Ah, mas eu tô com ele, eu tenho que fazer. Não. Você tem o seu direito, você tem o seu tempo. Então, violar o corpo da mulher, achando que ela está à disposição para a hora que o agressor quer, é uma violência. Tirar o preservativo no meio da relação sexual sem que a mulher venha a consentir é uma violência sexual, porque ele pode estar passando para ela uma DST, ele pode estar engravidando
e ela não quer, ela tem uma gravidez indesejada. Então, é muito amplo. E nada mais é do que subtrair bens daquela mulher, impedir que aquela mulher tenha acesso a bens também. Um exemplo que eu dou muito, que é muito comum você ver isso no relacionamento abusivo, na parte patrimonial, por exemplo, é o caso de mulheres que são impedidas de abrir uma conta corrente. Tem mulheres que nunca abriram conta corrente, porque o agressor, enfim, o abusador, o marido, o namorado, não permite que ela tenha acesso a uma conta, tenha uma independência, porque isso traz uma independência também. Então, a violência patrimonial é a subtração dos objetos que a mulher tenha de valor, invadir esse espaço financeiro da mulher sem autorização dela, tirar os seus bens, os seus direitos, os seus recursos econômicos, quebrar cartão de crédito da mulher. Quantas vezes a gente já ouviu isso? O marido ficou chateado, quebrou cartão de crédito. O que é isso? Entende? Então, isso é uma violência patrimonial. Uma violência moral também que nós temos é quando há uma calúnia, quando há uma difamação e quando há uma injúria. Então, acho que, basicamente, isso é o que a Lei Maria da Penha trata, lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então, qualquer um pode acessar lá na lei, que quiser conferir direitinho, e isso é uma violência doméstica, não somente a física. Quando eu comecei a divulgar nossa conversa, eu recebi algumas perguntas de algumas mulheres me pedindo para eu passar essas perguntas para você. Eu posso te passar? Pode falar. Então, uma delas falou assim, apesar do marido ter condições financeiras, ele resolveu que ele já sustentou a casa por muito tempo. Já sustentou por muito tempo, agora chega, agora é sua vez. Então, ela que tem que pagar a escola dos filhos, a alimentação, enfim. E quando ela reclama que está sofrendo um abuso, que está sofrendo alguma violência doméstica, isso é tudo história. Isso é tudo mimimi. Isso não existe. E quando, por exemplo, ela teve um problema financeiro, quem não está tendo problema financeiro nessa fase, né? Sim. Independente de que setor, de que área que atua. E não conseguiu pagar a escola dos filhos, não conseguiu fazer o mercado, e aí começaram as agressões. Entendeu? A agressão dela, segundo ela, é toda voltada para a área financeira. Quando ela não tem dinheiro para arcar com alguma coisa dentro de casa, aí acontece o problema. Na minha opinião, que sou totalmente leiga nisso, a obrigação é do marido. Estou dando a minha opinião como leiga, não sou especialista. Nós, mulheres, somos ajudadoras, né? Nós ajudamos. Lógico que o marido está passando por uma dificuldade. Claro, na minha opinião, que a mulher tem que ajudar. A mulher tem obrigação de ajudar. Mas ele não. Ele tem condições. Ela, sim, está passando por uma luta na área financeira. E quando ela não consegue arcar com alguma coisa, aí pronto, acabou a paz, acabou o sossego, começam as agressões, segundo ela. Sim. Na verdade, em relação à questão de quem cuida do lar, de quem administra o lar, hoje com o nosso Código Civil, com as nossas novas leis, a gente entende, o legislador ele entende que o ambiente familiar é um ambiente de comum acordo, é um ambiente de parceria. Então, mesmo que aquela pessoa não, por exemplo, ela não mantenha a casa, ela tem direitos sobre aquela casa, ela tem os mesmos direitos daquele que controla, daquele que administra. Então, hoje, Mônica, não tem mais essa questão exatamente de que é o homem ou a mulher quem vai controlar. O que há é um acordo. Mas o que acontece com essa pessoa, com essa mulher que você está compartilhando comigo, na verdade, são vários tipos de violência que ela está vivendo aí. Não sei se ela sofre a violência física. Eu também não sei, ela não me passou sobre isso. Exatamente. Mas o que acontece também, essa questão patrimonial, é que ele também está tentando, talvez, dilapidar o patrimônio dela. Que ela nunca tenha uma independência também, porque acontece isso.
há alguns abusadores, alguns agressores, que eles se aproveitam da mulher, fazem com que a mulher gaste tudo na sua casa, tenha aquele compromisso para que ela também não consiga se desenvolver e ter uma reserva para ela. Então, isso também é... E ela não é obrigada a custear toda a casa é dos dois. Então, Exato. isso é uma lógica. O que ela está sofrendo é uma violência, sem dúvida alguma. E ela precisa tratar isso, ela precisa buscar ajuda. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho como que a mulher pode fazer. Ela precisa de ajuda. O que eu vejo, Pamela, é que ela se sente culpada por não conseguir arcar com aquele compromisso. Sim. Por mais que ela lute, por mais que ela batalhe, ela não consegue. E ela se sente culpada quando ele joga na cara dela que ela não conseguiu, que ela é incompetente, que ela é isso, aquilo, isso é da minha cabeça, ela não falou nada, não. Sim. Mas eu sinto que ela se sente culpada. Quando ela não tem culpa, né? Ela está passando por uma luta financeira e tem um marido com posses dentro de casa, trocando celular por iPhone, segundo ela, trocando de carro, enfim. E as coisas principais, que é a alimentação dos filhos, eles têm 2 filhos, se eu não me engano, ele não arca, entendeu? Exatamente. Ele controla tudo dela. Exato. Inclusive até a questão dos filhos. Então, ela precisa realmente, Mônica, de uma grande ajuda, porque ela não pode continuar assim para o resto da vida dela, porque isso não é um relacionamento saudável de forma alguma. Isso é uma violência doméstica e ela tem todo o direito, até mesmo, de entrar com perda de danos contra ele futuramente. Ela tem esse direito. Agora, ela tem que colher provas. E aí aí que é a importância da mulher que está nesse ambiente, quando ela detecta que ela está vivendo um relacionamento abusivo, ela colher provas, porque isso vai ajudar demais na justiça. Porque a tendência desses abusadores é eles inverterem sempre a situação. Eles sempre buscam inverter, e a gente ainda tem, apesar de ter uma conscientização maior no judiciário, mas a gente ainda tem um judiciário muito machista e que não dá tanto ouvido ainda à mulher, e a mulher ela precisa ser ouvida. A palavra da mulher, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ela ainda não tem tanta força quanto a do homem. Então, se a mulher puder usar da palavra, mas juntar a prova, é o ideal. A questão é que quando a mulher ela se depara com o abuso, ela já está num grau tão avançado que ela não consegue organizar a mente dela para juntar provas. E aí chega naquele limite da separação, de um pedido de divórcio, e ela já não tem mais como provar a vida que ela levava com aquele abusador. Então, o mais importante, por isso que essa live eu acho muito importante, por isso, porque as mulheres que estão em casa, assim, sentadas, assistindo, se elas perceberem que estão passando, elas têm que saber qual o caminho tomar. Elas têm que entender que elas não estão sozinhas. Existem políticas públicas que estão funcionando e que funcionam bem para cuidar dessa mulher. E nem sempre a Lei Maria da Penha, só para que fique claro, nem sempre a Lei Maria da Penha vai trabalhar com questão, por exemplo, de prisão do abusador. Existem várias medidas que a Maria da Penha traz, que uma delas é a reeducação desse agressor. Então, quando a mulher detecta e ela pede ajuda, ela também pode estar ajudando esse abusador, esse agressor, que muitas das vezes ele não se reconhece como um agressor. Ele se vitimiza e culpa a mulher. Na maioria das vezes, né? Faz o ato e culpa a mulher. Ele fala, eu fiz porque você, eu faço porque você. E aquela mulher vai se sentindo diminuída, sozinha e culpada. E ela olha, nossa, realmente, se eu não tivesse feito isso, se eu não fosse assim, se eu ganhasse menos, ou se eu trabalhasse mais, ou se eu fosse mais boazinha, se eu não tivesse brigado, se eu não tivesse falado mais alto, ele não teria feito. E não é bem assim. Não precisa a mulher ter um motivo para o homem agredi-la, maltratá-la, humilhá-la. Ele é assim. É o perfil dele assim. Na verdade, ele sempre foi. Só que, geralmente, no período do namoro, aquele período de encantamento,
a mulher não percebe ou busca não perceber. Então, conforme vai tendo aquele relacionamento de muitos anos, aquilo vai se potencializando e aí as máscaras, né? Como a gente sempre fala, as máscaras vão caindo, né, Mônica? Caindo, né? Me fala, Pamela, como essas mulheres podem colher essas provas? Dá essa dica para elas. Sim. Primeira coisa, gente, eu acho que o mais importante hoje, se a gente for olhar agora com um olhar de isolamento, tá? Estamos muito isoladas dentro das nossas casas. Teve uma reunião recente do TJ, inclusive, falando sobre isso, que apesar do número ter crescido, ele pode ser ainda maior, porque as mulheres elas estão trancadas e não estão conseguindo buscar ajuda, ou não sabem como buscar ajuda e nem fazer o registro. Então, certamente, Mônica, o número é muito maior. Então, enquanto estamos isoladas, eu acho que o mais importante é gravações. Hoje, a gravação ela serve como um tipo de prova para aquele agressor. Inclusive, eu tenho usado bastante gravação, até para pedidos de pensão, quando a pessoa diz que não tem. Enfim, então, a gravação, mensagens que às vezes o marido troca ali com a mulher, um áudio de uma palavra que ele sempre diga para ela, um áudio completo, se ela puder conseguir. Nem sempre é tão fácil, mas eu acho que o mais importante também, digo mais para aquelas mulheres que estão sofrendo alguma ameaça ou algum tipo de agressão em casa, primeira coisa, confiar em alguém. Ela precisa contar para alguém. É a primeira coisa. E eu sei que muitas das vezes é difícil, porque a mulher ela se sente envergonhada por contar, né? E ela fica assim, poxa, o que a minha amiga vai pensar? Porque ela sempre achou que meu casamento fosse perfeito. Olha, se ela for sua amiga, ela não vai te julgar. Ela vai guardar as informações para, no futuro, ela poder te ajudar e usar. Uma coisa que é muito importante, isso o Tribunal de Justiça tem divulgado bastante para as mulheres, é o seguinte: para um caso de emergência, no caso daquelas mulheres que sofrem a violência mesmo, física até, deixar separadinho, num lugar específico, que ela consiga ter um acesso rápido aos seus documentos pessoais, os seus remédios, as suas chaves, tudo que ela puder usar para, de repente, precisar de uma fuga, porque tem muitas mulheres que precisam fugir das suas casas numa emergência, numa iminência de um risco de morte, inclusive, Mônica. Então, é importante a mulher, e às vezes a mulher sai só com a roupa do corpo, sai sem documentos, sai sem sua bolsa, sai sem nada. E quando ela vai retornar com a medida protetiva, o agressor já colocou fogo em tudo. Então, há casos de mulheres que pedem a medida protetiva e quando retornam para suas casas, já não tem mais nada. Ele já colocou fogo até no apartamento. Então, é importante a mulher. A mulher detectou, ela está percebendo que aquela relação está cada dia mais tensa. Então, mulher que está ouvindo nesse momento, separa tudo que você tem, todos os seus bens principais, aquilo que você não pode ficar sem, a sua certidão de casamento, de nascimento, provas que você tenha contra ele, faz um planejamento seguro, qual o ônibus que eu poderia pegar. Mônica, a gente tem que colocar estratégias de guerra para essa mulher. Hoje parece que eu estou falando uma coisa meio louca, mas isso é o conselho do próprio Tribunal de Justiça às mulheres. Então, assim, é importante a mulher saber para onde eu iria hoje. Se eu tivesse que correr, se eu tivesse que fugir, eu tenho uma amiga? Qual o endereço da minha amiga? Anota na agenda, sabe por quê? Na hora do nervoso, Mônica, elas esquecem até o endereço da amiga. Então, assim, tenha a sua agenda, tenha tudo preparado. Então, o nosso tempo está, infelizmente... Ai, meu Deus! Eu quero muito que você deixe aqui no ar o seu Instagram, o tá seu ótimo.
E eu vou fazer um convite para a gente fazer uma live semanal, se você puder, para ajudar muita essas... coisa, gente. É um assunto Porque que eu é recebi um extenso. montão de... Eu só falei de um caso, eu recebi um montão de casos, eu recebi pedido que não tem nada a ver com violência, tem a ver com pensão alimentícia, com guarda compartilhada na pandemia, e eu não conseguia te passar nada, porque o nosso tempo já está acabando. Mas eu quero olha, só para as mulheres saberem, tá, Mônica, rapidinho, as DEANs estão funcionando. Em caso de ameaça iminente, as DEANs estão funcionando. Em caso de delegacias especializadas. Procura a delegacia de atendimento à mulher mais próxima e faça o registro, procurem, peçam medida protetiva. Então, vou passar para vocês o meu Instagram. Lá no Instagram, eu coloquei um link, uma publicação sobre como a mulher pode pedir ajuda nesse período de pandemia. Existem centros de atendimento à mulher que estão funcionando ali remotamente, mas existem abrigos aqui no Rio de Janeiro, 3 abrigos que atendem essas mulheres, tá, Mônica? Em caso de emergência, em caso que ela não possa mais ficar em casa com seus filhos menores. E a gente tem 3 abrigos aqui, e são secretos, inclusive, para proteger aquela mulher. Então, é muito importante a mulher saber que tem um caminho, dá para ela sair. O que não dá é para ela ser mais uma no registro de feminicídio. Exatamente. Isso não pode acontecer. Então, meu Instagram é @Pamela Brito Advogada. É simples, viu? Então, pode procurar, pode me achar lá, e de vez em quando eu vou postando algumas coisas nesse período aí da pandemia, porque até a ameaça de passar Covid para a mulher já estamos vendo. Misericórdia. Tudo. Deixa o seu WhatsApp também, minha flor. Isso, é o 21 99 401 2987. Podem me chamar, que o que eu puder estar auxiliando, eu estou aqui à disposição, tá ok? E você aceita o nosso convite de estar aqui conosco toda semana? Claro, vamos sim. Aí a gente pode falar essa parte mais estratégica, porque eu acho que é o mais importante, né? A lei está aí, mas a mulher tem que saber o que eu faço na hora da perseguição dentro de casa, né? Como é que eu faço para me esconder, para me proteger? Existem até técnicas hoje que estão sendo criadas aí para proteger a mulher. Todas as semanas nós vamos escolher um dia, eu vou conversar com a Pamela, nós vamos escolher um dia, nós temos, nosso horário está finalizando, mas eu te agradeço demais, Pamela, pelas instruções, pela tua ajuda e por ter um quadro agora no nosso programa. Tá? Muito obrigada por tudo, e eu tenho certeza que vai chover um monte de gente pedindo ajuda para você. Com certeza. Se a gente puder ajudar, Mônica, é muito importante isso. A mulher não pode se sentir sozinha nesse momento. E é verdade. E elas se sentem culpadas, se sentem desesperadas, sem chão, né? E nós estamos aqui para isso, para te ajudar a sair desse relacionamento abusivo, sim, porque nós nascemos para ser feliz, não para ficar sendo abusada por quem quer que seja, né? Exatamente. E você não é culpada, nunca. Exato. Em momento algum. Nada justifica uma agressão. Nada. Pamela, muito obrigada. E, pessoal, eu vou contar para vocês qual vai ser o dia da semana que a Pamela estará conosco. E aí vai mandando as suas perguntas no nosso WhatsApp, DDD 22 98 151 2501, que eu vou, conforme a necessidade, conforme eu vou passando nos programas ao vivo as dúvidas de vocês. Mas vocês também podem procurar diretamente a Pamela no número que ela deixou. Fala novamente, minha linda, seu número. 21 99 401 2987. Então tá. Então, nosso programa hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Mônica. Tchau, minha linda. Obrigada.